Beleza. Então vamos para a nossa segunda parte, onde o Uriel está aqui comigo e ele vai me ajudar a dar uma revisada nas tabelas aqui da API. Eu estou usando aqui uma ferramenta chamada ChartDB. Ela é paga se você quiser usar a versão que eles hospedam, que é pelo site deles, né? Se você ver aqui em Pricing, se você quiser usar o site sem pagar, você pode ter até um usuário mexendo no diagrama de um banco de dados e você pode ter até 10 tabelas. Então a gente já passa desse limite, né? E aqui ele já tem algo que eu acho já caro, então não vou pagar por isso. Então o que eu fiz? Eles têm a versão gratuita, ilimitada, mas tu tem que rodar ela localmente. Então eu coloquei aqui dentro do Compose, eu coloquei o ChartDB. Então, se você fizer o make-up da API localmente, Management Service, ele vai subir esse ChartDB na porta 8099, que vai abrir o ChartDB. Ele só não vai vir com tudo que tem aqui. Ele não vai vir com essas tabelas e tal. Porque ele não tem essa questão de salvar dados, né? Então, eu vou abrir uma guia anônima aqui. Então, ele vai vir aqui zerado para você. E aí ele vai te possibilitar você importar de um banco já existente. Então, por exemplo, eu tenho o Postgres aqui e ele vai te dar um comando para você rodar no SQL. E aí você roda aqui você cria aqui, né, um query console, tu coloca o comando, executa. E aqui ele vai te dar um retorno JSON. Você copia esse retorno JSON, por exemplo, e aqui você cola, e aí quando você clica em importar, ele vai importar a estrutura atual do banco de dados. Então aqui tu consegue, né, visualizar, mexer, é bem bonitinho aqui e tal. Isso se estiver começando do zero. No meu caso, eu já fiz essa importação e eu já comecei a agrupar. Então, eu vou disponibilizar aqui no final do vídeo o JSON desse, desse diagrama aqui que eu vou mexer com o Uriel, né? Então, como eu exporto aqui como JSON, o Uriel, por exemplo, vai poder importar o JSON e aí ele vai ter exatamente essa mesma estrutura que eu aqui, tá? Então, é só contextualizando. Alguma dúvida, Uriel? Tudo certo? Tudo certo. Tá. Uriel, você está agora na parte de estágios, né? Então, eu já vi Uhum. aqui que tem a parte de responsável da empresa, tem a questão aqui da empresa, né? A empresa tem ID, razão social, telefone, CNPJ, tal, 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 tem endereço, e pode ter vários responsáveis. Então, o responsável, ele recebe a chave da empresa, né? Então, a empresa tem N Uhum. responsáveis. Então, o ID, o nome, e-mail, telefone, CPF, cargo e as datas, né? Show. Isso. Eu vi aqui também que tu criou. Ó, eu coloquei que pode ter vários responsáveis por conta que é o seguinte, eu fiquei em um dilema se a empresa pudesse ter apenas um responsável. Vai que ele não pode, ele tipo assim, acabou o período dessa pessoa lá na empresa, ele vai ter que sair. Uhum. Eu tava levando em consideração isso. E aí a pessoa vai usar o sistema, esse responsável, ou é Não, só, é é só... só pra ficar as informações dele. Ah, legal, legal. Então aqui tem a tabela de estágio, onde ele vai ligar, ele vai ter vários horários, né? Então aqui, por exemplo, segunda, quarta e sexta, vai ser, por exemplo, dia um, Uhum. vai ser no caso Vai ser de um, domingo a domingo, 3, domingo a de domingo? 1 a 7. Isso. Caralho, mas vai trabalhando de 1 a 7 mesmo? É porque ele tem que escolher, né? Pode ser vários horários que ele pode ter. Ah, tá, beleza. Enfim. Então aqui um estágio são vários horários. Espera aí que eu acho que eu mexi no negócio. Tô mexendo no negócio. E aqui tem a questão do estagiário. O estagiário, ele, ele no caso seria o aluno, né? Isso. Então ele tem um perfil no sistema, ele está vinculado a um curso, a uma turma,
Ele tem o telefone, data de nascimento. É, um aluno, né? Vamos dizer assim. Uhum. E aqui o Eu só não pus estágio. aluno Ah, por conta que tinha essa necessidade da data de nascimento e telefone. Era obrigatório e não compensaria mudar na tabela usuário, senão ia provavelmente dar problema no resto do sistema. entendi. Então aqui tem estágio, tem o ID da empresa, o ID do estagiário, a carga horária do estágio, a data de início, data de fim, status, que ele é um N1. Ele tem aberta, em andamento e concluída. Tem e as datas, né? São essas tabelas, né? Eu não consigo identificar mais Então, nada. deixa eu São abrir essas aqui o tabelas, né? diagraminha que eu tenho aqui. Deixa eu abrir aqui, diagrama. O sistema ele vai ficar muito simples na questão de tabelas, porque a maioria da base já foi criada também, né? Hum, perfil, estagiário, estágio. É só isso mesmo de tabela. Show. Legal. Cara, eu gostei da estrutura, tá? Tá, mas aqui eu quero, como a Fechou, gente está no sistema que tem outras tabelas, eu quero revisar algumas aqui contigo. Então, se você puder acompanhar aqui comigo. fechou. Eu vou começar pelas tabelas base, que é, por exemplo, as tabelas que não dependem de outras tabelas, que, né? Tipo assim, a gente quer criar uma tabela, que nem você fez aqui. Você quis criar a tabela de estagiário, ele depende de curso. Então, curso precisa existir para a tabela de estagiário existir, né? Então, Uhum. onde é o ponto de partida? A gente tem aqui duas tabelas relacionadas ao sistema. Tem mais ali embaixo, mas eu considero as de pontapé, que é estado, né? Vamos dizer, Rondônia, Minas, Paraná, São Paulo e tal. São estado. É uma tabela que tem o ID. Esse ID é um ID do IBGE, tem a sigla, no caso RO, e nome Rondônia. Tá aqui. E ele já vem com todos os estados do Brasil. Pelo menos até a data de hoje, né? Vai que aumenta ou diminui um estado aqui, mas enfim. Até a data, Eita, às 13h48 do dia 21 de fevereiro, né? Enfim, eita. eu acho que tá bom essa tabela, não precisa mudar, mas eu só vou revisar. Não sei se você tem alguma consideração, Uriel. Por mim tá tudo bem. Tudo bem? A gente tem aqui a Uhum. tabela de cidades, onde tem o nome da cidade e o ID do estado. Acho que só tem cidades de Rondônia. Ó, tá, todos os estados são 11 aqui. Então ele tem aqui também o código do IBGE, que é um número inteiro. Tem a estrutura aqui de endereço, que ela pode ser aproveitada por vários lugares. Eu acho que atualmente ela está sendo usada por campus e por empresa. Uhum. Então ele tem aqui o CEP, logradouro, né, barra rua, barra avenida, o número, o bairro, complemento, ponto de referência e a cidade. Como a cidade já está vinculada ao estado, eu não coloquei estado aqui, porque a gente consegue chegar ao estado pela cidade. Tem aqui as datas, né? Então, acho que endereço já tem um que é do campus de Paraná. Ele tem aqui, aí o ID já é o ID, é o CEP, logradouro, número, bairro, complemento, ponto de referência, cidade e as datas, né? Uhum. Esse aqui é o ponto de partida, então eu chamei aqui o módulo de localidades, vamos dizer assim. Então aqui, localidades. Esse é o nome. Aqui no código, ele está dentro de source, app, lib, módulos, localidades. Então tá aqui, cidade, endereço, estado. O estado, ele tem aqui, né, a representação da entidade de estado como tipagem, o ID, o nome, a sigla, né? Então, quando eu for criar um estado, eu vou passar o ID, o nome e a sigla. O ID é obrigatório porque ele não é aleatório, ele é pré-definido. E o update, se eu tiver que editar, né? Enfim. Então, aqui é algo que a gente já viu, né? Então, aqui é a validação. Aí no estado tem application, né? Onde tem a minha lógica. Enfim, tá tudo aqui. Beleza. O segundo módulo
é um módulo de armazenamento. Como a gente sabe, né, existem imagens e arquivos. Então, no Sigil, a pessoa pode definir uma foto de perfil, uma foto de capa ali, como também tem fotos de capa de disciplina, tem de curso, tem de turma, enfim, tem várias coisas. Então, aqui, uma imagem, ela, querendo ou não, ela é um arquivo, mas nem todo arquivo é uma imagem. Então aqui o arquivo ele contém realmente conteúdo binário ali, vamos dizer assim. Ele representa esse arquivo físico, que nem você tiver um arquivo no seu disco. Então aqui tem a tabela arquivo, ele tem um nome, ele tem um mimitype, que ele basicamente diz qual é o formato desse arquivo, se ele é imagem, se ele é texto. Então existe esse mimi, a gente chama ele de mimitype, que ele é uma padronização. É uma tabela de códigos, né? Então, tipo, se ele é áudio, ele começa com áudio. Se ele é esse formato maluco aqui, é ACC. Né? Então, se ele é um JPEG, ele é um image barra JPEG. Então, o mimitype é esse aqui. Qual é o peso dele, onde ele está armazenado e as datas ali de criação, remoção e deleção. Uma imagem, ela pode ter vários arquivos. Por quê? Não sei se você já viu isso em algum site, mas geralmente você tem a mesma imagem, você tem a versão dela em 4K, em Full HD, em HD, em 420, 360. Então, assim, para a mesma imagem existem várias resoluções, né? Então, geralmente, se a pessoa está com monitor 4K, eu vou colocar a imagem de 4K para ele. Mas se a pessoa está no celular, não faz sentido eu colocar a imagem de 4K, porque nem que a internet da pessoa for rápida, não vai fazer diferença para ele. A tela dele não, tipo assim, se eu colocar a imagem de 4K ou não, a pessoa vai ver da mesma forma. Então, aqui eu tenho várias versões, vários arquivos, né? Então, uma imagem, que é, vamos dizer, a foto do Uriel, ela pode ter a versão Full HD, pode ter a versão 4K e tal. Então, aqui ele define a largura, a altura, o formato e também esse MIME type, se é JPEG, se é tal e tal e tal, PNG. Então, aqui ele só faz esse vínculo. Alguma dúvida? Não? Tranquilo, sem dúvidas. Aí essa imagem que ela é reaproveitada, né? Então tem disciplina, tem perfil, tem um monte de coisa. Eu vou aqui para os mais consolidados. Eu acho que é pro de ambientes, né? Então, a outra tabela aqui que a gente tem logo em seguida é a tabela de campos. Campus, né? É a representação ali, uma instituição física que representa ali a instituição de ensino. Então, por exemplo, a gente tem o campus de Paraná, o campus de Porto Velho, o campus de Jaru. Então, cada um deles, eles têm um CNPJ. Então, é uma empresa. É uma empresa. É uma empresa pública, né? No nosso caso, federal, mas é uma empresa. Então, ele tem nome fantasia, razão social, tem um apelido, que é o nome popular que as pessoas chamam, tem o CNPJ e tem endereço. Como o campus ele tem endereço, né, ele só aponta para um registro que existe lá na tabela de endereço. Dentro de campus, a gente tem blocos. Então, bloco A, bloco B, que é uma repartição ali, uma repartição do, dos lugares, né? Então, o bloco de informática, o bloco administrativo e tal. Então, ele tem um nome, um código, o campus que ele está vinculado e uma imagem. Então, ele pode ter isso também. E dentro de um bloco, eu tenho os ambientes, vamos dizer assim, as salas. Então, a sala de aula, um laboratório, a quadra, a biblioteca, a sala da direção, a sala da diretora, a sala do DAP, tudo é um ambiente, então a gente chama de ambiente. Então, ele tem um nome, a descrição, o código desse ambiente, às vezes 76, 20, 40, 100, a capacidade, quantas pessoas, né, cabem, o tipo, que aí entraria, é sala de aula, é um auditório, é um laboratório, é uma biblioteca, é um espaço administrativo, então esse campo aqui fica livre. A qual bloco ele pertence, esse ambiente, né? E a imagem desse ambiente, que é opcional. Aqui não chega a ser muito usado, eu acho que a gente vai rever essa questão da reserva, mas tem como um usuário reservar um ambiente. Então, um professor quer reservar o laboratório para dar aula. Então, tem aqui a reserva, o ID,
né, o motivo, o tipo de reserva. Esse R-Rule é questão de recorrência toda quarta-feira e tal. Mas isso aqui é algo que eu vou verificar ainda, o que eu posso fazer. Essa reserva aqui ela ainda vai ser mexida, né? Mas foi criada aqui só por criar. Esse aqui seria um módulo de ambientes, que seria o CIGEA original. Enfim, Hum. aí aqui eu tenho a questão de usuário. Um usuário ele tem um ID, ele tem um nome, ele tem uma matrícula no sistema, ele tem um e-mail, ele tem uma foto de perfil, uma foto de capa e se ele é o superusuário ou não. Então eu tenho, por exemplo, o usuário Danilo, né? É a pessoa Danilo, é como se fosse o CPF Danilo, é um usuário. Porém, ele pode ter vários perfis. Então, no campus de Paraná, ele pode ser DAP, mas no campus de Geral ele pode ser professor. Então, ele está ligando aqui o campus ao usuário e o cargo, que pode ser DAP ou professor, e se esse vínculo está ativo ou não. É aqui chamado de perfil. Deixa eu ver, esse aqui é a parte de horário. Acho que aqui é a parte de ensino. Vamos para a parte de ensino. Disciplina é uma daquelas tabelas que não dependem. Ah, ele depende sim, imagem. Ela só depende de imagem. Então, disciplina, por exemplo, matemática, ou português, ou lógica de programação, é uma disciplina aqui no sistema. Então, ele tem a carga horária, ele tem uma imagem e tal, é bem simples. A gente também tem, dentro de uma disciplina, a gente tem o curso. O curso, né, por exemplo, curso técnico em informática, ele tem aqui o nome, o apelido, ele está vinculado a um campus, ele está vinculado a uma oferta de formação. O que, que é uma oferta de formação? Vamos dizer assim, técnico em informática integrado ao ensino médio. A gente tem um texto muito grande. São dois níveis de formação. Você ganha técnico e ensino médio. E a modalidade presencial. Então, existe a modalidade, existem várias modalidades, vamos por presencial, EAD, híbrida. E existem os níveis de formação, que é o técnico, superior, ensino médio. Então, é uma estrutura de dados que representa isso. Então, né, vamos colocar aqui técnico em informática integrado ao ensino médio. Modalidade presencial, dois níveis de formação, técnico e ensino médio. E essa tabela aqui, ela faz essa ponte, que ela, né, dessa ligação da oferta com vários níveis, né? A terceira tabela que a gente chama. Essa parte aqui eu acho que tá bem certa, não vai mexer muito nessa parte de ensino. Então aqui eu tenho uma turma. A turma ela tá ligada a um curso, né? O curso, então turma terceiro A, por exemplo, terceiro B. E ela pode ter um ambiente padrão de aula, que é a sala, né? Então ela está vinculada a um ambiente. Ela pode ou não estar vinculada a uma sala de aula padrão, onde por padrão vai ter a maioria das aulas. A gente tem aqui também. Deixa eu trazer isso aqui para cá. A gente tem aqui o diário. O que é o diário? O diário é o vínculo da turma com a disciplina. Então eu tenho a turma lá do terceiro B. O terceiro B vai ter filosofia, vai ter sociologia. Então eu vinculo isso por meio do diário. E dentro do diário eu posso ter vários professores. Então eu tenho o diário professor. Né? Vai que um professor fica no primeiro bimestre e entra outro no segundo. Então é nesse vínculo aqui que eu tenho, diário professor. Eu também posso configurar uma preferência de agrupamento desse diário. Ah, essa turma ela gosta de ter duas aulas seguidas na segunda e na terça ela gosta de ter uma aula só, por exemplo. Então é nessa tabela aqui que a gente vai fazer essa configuração. Isso aqui ele está mais vinculado a horário do que a ensino. Então eu vou colocar aqui na parte de horário, porque é algo que eu vou querer revisar. Tudo que está aqui em horário vai ter que ser revisado. Basicamente, esse é o módulo de ensino. Ele não, eu vejo que ele está bem sólido, acho que nem não vai precisar mexer muita coisa. O que você acha, Uriel? Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma Não, observação? tranquilaço. Tá. Eu tô aqui mais fazendo uma apresentação, né? Você já conhece, mas, Aham, enfim, vai que eu tenho que sair, enfim, vou passar o conhecimento para frente. fechou.
A parte de gestão de acesso eu já passei, parte de calendário ainda não. A parte de estágio, estágio a gente já passou, né? Passamos. Estágio já passamos. É, então acho que a gente chegou no boss. É, e é aqui que eu quero tua ajuda. Deixa eu ver aqui. Reserva, eu vou colocar dentro do módulo de calendário. Porque eu acho que reserva tá muito ligada a tempo, né? Tipo, Hum. pra mim reserva Cara, é aqui que a criança chora. Oh, tá vendo. Cara, inclusive eu acho que eu vou até salvar esse diagrama aqui. Eu vou mandar aqui no Management Service. Aí se tu quiser importar localmente, tu só faz o Fechou. make-up, né? Aí tu consegue editar. O que você achou dessa Ok. ferramenta? Eu achei ela bem bonita, eu acabei vendo Cara, eu ela achei lá. bacana pra caramba. E ela tá rodando lisa que só. E ela é muito bonita, cara. Ó. Eu gostei. Quiser editar qualquer coisa aí também. Inclusive, ele gera esse DBML, que aquilo que tava. Aham. Ele é daquela outra. Como é que era? DB. DB DB Diagramic. Diagrame, lembrei. É. É isso aí mesmo. Inclusive, ó, dá pra colar aqui, ó. E vai ter O tudo problema é que aqui. esse aí dá umas lagadas. Ah, enfim. É, até que tá liso aí. Aqui eu gostei porque ele tem essas caixinhas aqui, ó. Aí dá pra agrupar. Eu gostei dessas caixinhas. Cara, aqui é uma É. parte mais complexa que ela vai envolver modificação que ela precisa. Porque ela foi criada antes do módulo de gerar horário. Então, o gerar horário foi criado depois. Cara, deixa eu só ver aqui, período. Tá. Aqui a gente tem um calendário letivo, né? O calendário, ele define ele, por exemplo, a gente tem ali existem a oferta do técnico e existe a oferta da graduação. Então são dois calendários, é o calendário do técnico e o calendário da graduação. Porém, esse calendário ele é por ano. Então existe o calendário do técnico de 2026, existe o calendário da graduação de 2026. Então aqui ele vincula, né, o nome Uhum. técnico 2026 e tem o ano letivo, que é 2026, né, o campus e a oferta, no caso, graduação ou técnico integrado ao ensino médio. Então, esse é o calendário, vamos dizer. Então, precisa ter esse calendário letivo, esse lançamento desse calendário. Dentro de calendário, a gente tem etapas aqui. A gente tem a etapa. O que é uma etapa? Primeira etapa, que seria o primeiro bimestre, né? Então tem 4 etapas no técnico e na graduação tem acho que 2 etapas. Não, minto. Eu acho que na graduação são 2 calendários. É o calendário 2026.1 e 2026.2. Não é 2 etapas, é 2 calendários. Enfim. Então a etapa ela representa essa dentro do calendário esses períodos, né? Então tem o número da etapa e tem a qual calendário ela está vinculada. Eu acho que tem até no dev lá desse aqui, deixa eu ver. Ahn, É calendário, né? Tem o nome, então seria só técnico, não, técnico integrado ao ensino médio. Então, o mesmo calendário ele é aproveitado para informática, para química e para florestas, por exemplo.
Aqui, ó, técnico integrado ao ensino médio. Então, o calendário de 2026, né? Enfim, aqui tem como configurar as etapas. Deixa eu ver o que está mais consolidado aqui. O calendário, ele também tem os intervalos de tempo. Que, na verdade, tinha que ter uma tabela aqui. Ih, rapaz. Eita, eita. Grade horária. Aqui. Nossa, é uma tabela que nem deveria estar aqui. É uma tabela que deveria estar aqui. É porque, assim, o calendário letivo, ele tem os horários de aula, né? Então, por exemplo, aqui, o técnico ele tem 7h30, 8h20, 7h10, 10, 10h20, 11h10. Só que isso ele é específico de Paraná. Jaru pode começar a aula 8 horas, por exemplo. Então, cada calendário tem sua configuração de horas. Então, aqui, eu tenho aqui o intervalo de tempo, que ele vai definir, por exemplo, das 7h30 às 8h20, né? Então, isso é um intervalo de tempo. Só que esse intervalo de tempo ele é usado em vários outros lugares, né? Então, ele é só uma estrutura aqui, uma estrutura. E aí, quem faz esse vínculo dos horários é a grade horária oferta-formação. Ele, a oferta, por exemplo, técnico, ela tem os horários, eu acho. É isso mesmo? Rapaz, nesse aqui não, hein? Rapaz. Aí já é um Ué. ponto de atenção. É um ponto de atenção. Tá. Eu passei por calendário por etapa, né? Uhum. O calendário, ele tem um dia também, que é para dizer aqui se esse dia, né, nessa determinada data, ele é letivo ou não, e se é feriado ou não. Então dá para fazer esse controle aqui, dia calendário. Aqui eu já vou colocar uma nota. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma nota. Eu acho que seria interessante padronizar, tipo, dia, calendário, no banco virar calendário, letivo, dia. Eu acho que fica mais organizado, porque ele faz parte do calendário, né? Enfim, É. etapa. Aí você pode me massacrar, não precisa concordar comigo não. Etapa, eu acho que ficaria mais bonito sendo calendário, letivo, etapa. Enfim. Que mais a gente Mas tem já não tá aqui? assim, não? Calendário não tem etapa? Ou você quer que etapa tenha Não, é só para calendário? renomear mesmo. Ah, É para ter o nome mais organizado. Enfim, só a nível de banco mesmo. Deixa eu ver uhum. aqui o que está mais consolidado. Hum, Esse preferência de agrupamento vai naquela ideia que eu te falei. Uma turma ela quer ter 2 aulas na segunda, então ela tem uma preferência, né? Então o gerar horário ele vai respeitar essa preferência. Então a data de quando até quando. Então de quando até quando, que dia da semana ele quer ter quantas aulas seguidas num determinado intervalo de tempo. Então, não importa em qual horário eu quero que seja em toda segunda, ou não, eu quero que seja tarde, eu quero que seja nas 3 horas, né? Então ele faz esse vínculo aqui. Eu acho que esse aqui não precisa de alteração. Cara, por que que não tá. Ahn, a reserva entra naquela questão que eu te falei de reservar, mas ela precisa de revisão. Eu ainda vou revisar ela depois.
Evento. Evento pode ser qualquer coisa. Eu acho que ele. A gente tinha uma ideia inicial de evento, ele ter, por exemplo, a Campus Party, ou Rondônia Rural Show, é um evento do calendário. Ele ocupa a agenda, né? Certo. Só que depois a gente pensou que evento pode ser qualquer coisa do calendário, inclusive aula. Então a aula é um evento. Ida à Rondônia Rural Show é um evento. Uma indisponibilidade, tipo, o professor está com atestado. Ele é um evento que ele ocupa a agenda do professor. Então, de certa forma, a agenda dele vai estar travada para ele não dar aula naquele horário porque ele está de atestado. Uhum. Eu estava pensando em mudar esse evento para outro nome. Queria dar o nome dele de calendário letivo agenda, agendamento. Porque é um agendamento, você está trabalhando ali com agendamento. E Certo. aí eu ia adicionar aqui nesse evento um- uma propriedade chamada tipo. Então ele pode ser aula, pode ser indisponibilidade, pode ser, né, um evento externo. Ele vai ser um agendamento. Essa aula, essa aula, Oi. Ah, alô? Tá aí? tô. Cara, aula, eu acho que também pode ser um evento. Aula e evento eu vejo que é a mesma coisa, porque assim, se eu tenho um evento do tipo aula, e o evento ele já tá, ele é qualquer coisa que ocupa um espaço na agenda, o que tem de específico aqui é a modalidade, se essa aula vai ser presencial ou remota. Então eu acho que poderia vir só para cá, para evento, essa modalidade, não sei. Enfim, deixa eu colocar uma nota aqui. Unificar com o evento, fica questionamento. Oxi. Ah, e reserva tem que dar uma olhada. Tem a questão aqui de indisponibilidade também, que atualmente ele. Nossa, ele está muito zoado, precisa olhar com calma esse aqui. Mas atualmente. Nossa, esse aqui está muito despadronizado. Meu Deus. Vou apagar e vou fazer de novo esse aqui. E tem a questão do gerar horário, que eu também tenho que rever do zero esse aqui, mano. Enfim, eu acho que a gente pode dividir em dois momentos, Oriel. Acho que Hum. agora eu fiz uma apresentação geral das tabelas. E aí a gente pode voltar outro dia. Eu vou pensar melhor, né? E aí, se você quiser. Furadeira tá saindo. Oi? Tá sendo o som da furadeira aí? Não, 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 estão mexendo com tem uma obra aí. furadeira aqui insana aqui atrás. Estão mexendo com obra aí. É, meu avô tá vindo aqui pra casa aí, né? Tá tendo que ajeitar um cantinho pra ele. Ah, legal. Insana a bagunça ali. Quem tá fazendo é meu pai, nem Ele que tanto. tá Não mexendo tanto, com não. isso. É meu pai. Rapaz. É. Mas tá construindo um novo cômodo aí na casa. Não, não, ele tá pregando uns trem ali Só na parede, reformando. colocando roda nos negócios ali. Nem eu sei muito bem o que ele tá fazendo hoje, não.